Graça e paz, povo de Deus, eu sou o pastor Alex. O que eu tenho para trazer para vocês hoje fala da traição de Jesus. A Bíblia fala que Jesus ele se assenta para a ceia de Páscoa e durante aquela ceia Jesus está molhando o bocado de pão e dando para os discípulos. E aí Jesus começa a fazer a revelação de que ele haveria de ser crucificado, haveria de ser traído. E os discípulos começam a perguntar, né? Sou eu, mestre? Até que Jesus revela para eles da seguinte maneira: Judas, ele coloca a mão no prato onde Jesus estava molhando o bocado e distribuindo para os discípulos. Isso significa que Judas ele se precipitou colocando a mão onde não deveria colocar. Então Judas ele coloca a mão no prato, Jesus segura a mão de Judas, olha para Judas e diz: quem haverá de me trair é aquele que põe comigo a mão no prato. E a palavra diz que ali, naquele momento, depois de Judas comer o bocado, o diabo entra em Judas e Judas ele sai para entregar Jesus. E Jesus olha antes para Judas e diz: vai e faz aquilo que está no teu coração fazer. Jesus já sabia que Judas já havia tido um encontro com os fariseus. Jesus sabia que aquele era o momento de que ele seria entregue à cruz. Judas sai e vai em busca do inimigo. Judas vai ter um contato com os fariseus, com os saduceus. Judas vai vender Jesus por 30 moedas de prata. E Judas, ele traz consigo um grupo de soldados para prender a Jesus. O que eu entendo com isso? O inimigo, quando ele entra numa pessoa, assim como ocorreu em Judas, a primeira coisa que essa pessoa vai fazer é buscar aqueles que intentam contra a vida daquele que está fazendo o que é certo. Nós vamos entender que Judas ele pega, sai dali, vai direto ter contato com os fariseus, acerta o preço de 30 moedas de prata para entregar Jesus com um beijo. A palavra diz que os fariseus e os saduceus já estavam aguardando o momento em como haveriam de matar Jesus, em como haveriam de crucificar Jesus. Mas eles temiam o povo, porque sabiam que havia uma grande multidão que seguia Jesus. E nós vamos entender que quando Judas sai, ele procura o inimigo, ele deixa o inimigo preparado, e preparando o inimigo, ele diz: o entregarei de mão beijada. Eu vou beijar a face dele. Aquele que eu beijar a face é o que vocês procuram. Judas sai munido dessa intenção. E Judas volta, retorna. Jesus está no Getsêmani. Judas ele traz consigo soldados. Esses soldados do templo estão munidos de espadas e de pedaços de pau. E Judas entrega a Jesus. Bom, se fosse nos dias de hoje, nós encontraríamos muitas pessoas dizendo assim: mas Judas era um dos 12. Mas Jesus nunca, literalmente ocultou que havia um que haveria de traí-lo. Outros diriam: mas Judas curou. Judas expulsou demônio. Aonde que você encontra isso, pastor, na Bíblia? A palavra diz, no Evangelho de São Lucas, diz que Jesus revestiu os 12 de autoridade e poder para curar enfermos e expulsar demônios. Então, Jesus derrama a autoridade, não é sobre 11, sobre 12. E envia-os de 2 em 2. Então, isso significa
que Judas estava também no meio dos discípulos quando curou, quando expulsou demônios. Deu para entender? Então Judas também estava no momento da multiplicação. Quando Jesus operou a multiplicação dos pães e dos peixes, Judas estava junto. Porque a palavra diz que Jesus levantou o cesto, rendeu graças, entregou os discípulos para que se distribuísse para o povo, e o cesto ia se multiplicando através das mãos dos discípulos que ali estavam distribuindo, pelo poder do Senhor que operava através dele. Judas também estava na multiplicação. O importante é a gente entender que o fiel é aquele que está conosco até o fim. O Judas, ele sempre vai querer colocar a mão no prato. Ele vai querer se precipitar em algo que não é dele e não diz respeito a ele. O Judas, ele vai sempre tentar tomar um lugar que não foi depositado para ele, que não foi entregue para ele. Então aí nós vamos entender onde está a atitude de Judas. No final, só no final, que a gente vai entender quem é o Judas. Na atitude final, vamos fazer uma comparação entre Judas e João. A palavra diz que o discípulo que ficou até o fim ali com Jesus foi João. A ponto de Jesus olhar para João e dizer assim: mãe, eis aí o teu filho. Filho, João, eis aí a tua mãe. Jesus está dizendo: João, cuida da minha mãe. Mãe, cuida do João também. Então, João estava ali na cruz, até o último momento. O Judas, ele sempre vai se levantar da mesa. Ele vai sair antes do tempo. E na primeira oportunidade, ele vai direto na direção do inimigo. Para entregar, para crucificar. Por que eu estou fazendo essa alusão aqui? Por que eu estou trazendo essa mensagem como uma figurativa? O que eu posso ver na atitude do juiz Sérgio Moro, dele ter procurado a Globo, ele poderia ter feito o que fosse, mas ele ter procurado a Rede Globo foi uma atitude própria de um Judas. Eu vou procurar o inimigo e vou vender, portanto. Eu vou vender ele. Eu vou crucificar. Então, não justifica que ele tenha feito qualquer outra coisa de bom, que para mim, ele não fez nada do que deveria ser feito. E ponto. Da mesma forma que se fosse hoje, alguns diriam: mas Judas curou. Eu fui curado. Judas impôs as mãos aqui e me curou. Judas expulsou um demônio aqui da minha vida. Vamos entender, irmãos. O que ele fez de bom não justifica a última atitude dele. Muitos homens se deixam corromper e hoje nós temos visto isso. Eu torno a repetir, porque eu tenho falado isso e o Espírito Santo tem falado comigo nesses últimos dias, que antes da volta do Senhor Jesus, a palavra diz que as coisas se repetem em Eclesiastes. Aquilo que foi feito se repete novamente. O que aconteceu vai acontecer de novo. E nós vamos vendo certas coisas acontecerem. E o Espírito falava comigo justamente a respeito disso. De que esse Espírito, esse próprio Espírito que adentrou em Judas para entregar Jesus, esse Espírito estaria operando nos últimos dias sobre a face da terra, para poder derrubar todo aquele que está disposto a fazer a vontade de Deus. Por isso a palavra diz que nos últimos dias muitos serão entregues, serão açoitados, serão entregues à espada,
serão traídos, porque estarão com pessoas. E essas pessoas, essas próprias pessoas que estão ao lado, os entregarão, nos entregarão. Então nós precisamos ficar muito atentos, porque esse principado, esse demônio que adentrou em Judas e fez com que Judas fosse ter com os fariseus, fosse ter com os mestres da lei, para entregar Jesus, esse espírito está operando nesses últimos dias. É o espírito da traição, é o espírito do engano, é o espírito da mentira, é o espírito da perversão. E muitos têm se entregue a isso. Basta uma brecha. Homens têm dado brecha por causa da ganância, da vaidade, da sede de poder. Guarda isso no teu coração, irmão. Nesses últimos dias, não serão poucas as surpresas. Porque muitos se levantarão e darão lugar e farão aquilo que já estava no coração há muito tempo de fazer. A prova disso é que Jesus, a palavra diz que Jesus havia entregue a bolsa para Judas. Era Judas quem cuidava de toda a oferta que vinha para o ministério. Mas nós vamos ver no livro de João, que quando Judas se levanta para falar sobre aquela mulher que havia derramado o nardo sobre Jesus, que havia ungido os pés de Jesus, a palavra diz que Judas diz: esse dinheiro, isso poderia ser vendido por muito dinheiro e poderia ser dado aos pobres. Quando aquilo que saiu da boca de Judas parecia ser uma atitude nobre, uma atitude de alguém que se preocupa com os pobres, de alguém que se preocupa com as pessoas que têm necessidade. Mas João diz assim, ele não falou isso porque ele estava preocupado com os pobres, mas porque ele era quem detinha a bolsa do dinheiro e da bolsa ele roubava. Deu para entender? Jesus nunca errou em colocar Judas no poder, nem dar a bolsa do dinheiro na mão dele. Mas quando a bolsa do dinheiro está na mão de Judas, os próprios discípulos conseguem ver as atitudes de Judas. Não é falando que a gente percebe o fruto da árvore, mas a gente percebe nas atitudes. Por isso Jesus disse, olha o fruto. Olha o fruto. Uma hora ou outra, nós vamos saber quem é a árvore. Uma hora ou outra, o fruto aparece. Uma hora ou outra, a verdade aparece. Fiquem com Deus. Graça e paz.